E aí galera, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho mais diferente, né? A gente vai dar uma variada, né? Como o tema do meu canal é livro, vamos dar uma variada, vamos falar de livro, né? Então, bora lá. Montei um slide aqui muito interessante, porque hoje a gente vai falar de livro, como citar um livro numa redação. Opa, já deu uma melhorada, né? Tenho certeza que já ficou do seu gosto, né? Então, bora lá. Hoje eu vou explicar, ó, tema aqui maravilhoso, né? Vai fazer o Enem e nem estuda, né? Eu vou ajudar vocês aqui nessa, né? Quebrar um galho. Não só pro Enem, né? Mas pra outros vestibulares que a galera vai prestar, né? Ao longo do ano, né? Porque o Enem vai ficar pro ano que vem, né? Então, bora pra quem vai fazer outros, né? Muito interessante esse slide aqui. Quando eu vou fazer uma prova, uma redação, que livro eu tenho que ler? E por que eu tenho que ler? É uma pergunta que muitas, né, fazem, né? Até eu fiz ao longo, né, de um tempo. Que livro que eu tenho que ler, né, pra entender melhor. E eu percebi que qualquer um. Sabe por quê? Porque o livro permite com que você faça várias interpretações diferentes, né? E ao longo dessas interpretações diferentes, você vai tirando suas ideias ali de dentro, né? Suas expressões, né? Então você vai interpretando coisas que, se você for comentar com outra pessoa sobre aquilo, ela vai falar, nossa, eu não tinha percebido isso, né? Então é muito legal isso, né? Você lê, aí faz aquele diálogo, né? Então eu trouxe aqui pra vocês algumas ideias, ó. Quando eu ler um livro e vou fazer uma redação, eu posso usar citações daquele livro. Quando eu faço essas citações, mostra que eu tenho um conhecimento cultural ali. Ajuda a associar, mesmo forçado. Como assim? Já eu explico, tá? Você pode inserir aquilo ali, mesmo que seja um pouquinho forçado, né? Ajuda a construir um repertório para você. Ajuda com fragmentos de coesão, coerência, lembra? Palavras difíceis, conjunções. Ajuda muito, principalmente os do Machado de Assis. Demonstra conhecimento de mundo, né? Além dos acadêmicos que você tem na escola. E conhecimentos psicológicos sem ler um livro de psicologia. Por que citar trechos de livros e músicas? Quando você está perdido na argumentação, putz, eu não lembro em qual período da história aconteceu aquilo, não tem problema, não põe história. Eu não lembro como é que chama aquele filósofo, não tem problema, cita outra coisa. Ajuda você a não exagerar nas citações, né? Lembrando, você não pode exagerar ali, né? Porque senão vai ficar até carregado demais, né? Mostra que você conhece a sua cultura, né? Do país em que você vive. Eu posso citar livros de outra nação? Claro que pode, né? Mas tenta trazer para o brasileiro, né? Tenta mostrar o que você quis dizer daquele livro no Brasil, na sua nação, né? Porque o foco ali, quando você for fazer ali a redação, é você falar da sua nação, do problema da sua nação. Não da nação dos Estados Unidos, da Europa, lá dos países europeus. Não, isso não importa pra gente. O que a gente quer é do Brasil. Não quer do Chile, não quer da Bolívia, não. A gente quer do Brasil. Citar músicas e livros preferencialmente de sua nação. Separei músicas também pra gente aqui. Associar estratégias do escritor com a sua redação. Como assim? Quando a gente fala associar as estratégias do escritor, quando o escritor escreveu aquele livro, ele quis mostrar alguma coisa pra gente. É isso que você vai ter que escrever ali na sua redação. O que ele quis mostrar. E associar aquela ideia dele com o tema da sua redação. Não corre o problema de falar de política. Falar de política é uma coisa bem complicada, né? Porque você não sabe se o seu corretor é pró ou é contra aquilo que você vai falar. Então é bom sempre evitar, né? Porque vai que, né? Quando o tema for natureza, o que a gente vai falar? Separei aqui até umas imagens bonitas, né? Ó, legal. Os livros, né? O do José de Alencar ali, 2 dele. O Guarani, né? E Iracema, muito importantes. E também a música do Roberto Carlos ali, né? Esse álbum é da música Amazônia, tá? Pra quem não conhece, já vou falar dele já, do porquê citar ele, né? Então vamos falar primeiro do Guarani e de Iracema. 2 livros românticos do José de Alencar, né? Romântico e indianista, né? E ali mostra o encadeamento do índio e do colonizador, sendo estabelecida uma cultura propriamente brasileira. Fazendo com que a única diferença ali dos dois seja justamente a própria terra. Olha só que legal, né? E por qual motivo a gente vai citar Roberto Carlos? Primeiro, o seu corretor
tenho certeza que o seu corretor conhece. Não existe uma pessoa que não conheça o Roberto Carlos, né? Ele é um cantor de seu conhecimento também, do conhecimento de todo mundo. É famoso, né? Foi considerado o rei da música, né? Nunca se manifesta politicamente, isso é muito importante. A gente ganha uns pontos a mais, porque quando o Roberto Carlos canta aquela música e tá acontecendo aquilo, né? Já vou falar mais pra frente sobre isso. E sendo que é um cantor que não se manifesta na política, nossa, é de ganhar muitos pontos com isso, né? Então aqui, ó, separei trechos que ele fala assim, ó. A visão cruel e deserta de um futuro de poucos anos. O que ele quer dizer isso? Quanto mais tirar as árvores ali, né, vai ficando uma crueldade, né, e também uma imagem deserta que a gente tá vendo, né, de um futuro de poucos anos, ou seja, de um futuro que não vai durar tanto, né? Sangue verde derramado, o solo manchado, feridas na selva, a lei do machado. Olha que tristeza. Avalanches de desatinos numa ambição desmedida, né? Porque tudo isso que tá acontecendo é a ambição, né, do ser humano. Terríveis sinais de alerta, desperta pra selva viver. Aí o trecho principal, né? Amazônia é insônia do mundo. O que é insônia? Insônia é a falta de sono, né? Aquela falta de vontade de dormir. Quando ele fala Amazônia, insônia do mundo, o cantor mostra que a insônia dele, a falta de sono dele, é o que está acontecendo com a Amazônia. Olha que lindo. Todos os gigantes tombados deram suas folhas ao vento. O que são os gigantes tombados? São as árvores. Folhas são bilhetes deixados aos homens do nosso tempo. Então aquelas folhas que voam das árvores são bilhetes deixados para nós que ninguém percebe. Quantos anjos queridos, guerreiros de fato, de morte feridos, caídos no mato. Muito bonita, né? Quando o tema for mulher, o que a gente fala? Caiu já várias vezes nas redações, né? Feminicídio, agressão à mulher, né? Temas cujo propósito foi a mulher, né? A gente pode citar o quê? Eu separei aqui vários livros e uma música, né? Claro que se você conhecer mais, você pode citar assim sem nenhum problema, né? Tô dando algumas dicas só. Dom Casmurro. Por que Dom Casmurro tá primeiro ali? Porque lembra que o Bentinho, ele tinha certeza que Capitu traiu, e a gente não tem essa certeza, né, de que Capitu traiu ele ou não, né? Por quê? Porque ele era um moço enciumado, né? Muito enciumado. Ó, ele tem um distúrbio de personalidade chamado paranoide, que é aquele cara que acha que tudo é com ele, né? E segundo o livro do Dr. Luiz Alberto Pinheiro de Freitas, o Luiz Alberto Pinheiro de Freitas, ele, ó, doutor, hein? Ele comenta que o Bentinho, ele era paranoico, diferente do Dr. Félix, do livro Ressurreição, que era neurótico. O Dr. Félix, do livro Ressurreição, ele se difere, assim, no fato de que neurótico, ele, sendo neurótico, ele acreditava que a mulher ia trair a qualquer momento ele. Já o Bentinho, ele acreditava que a Capitu traiu. Ele martelava isso na mente. Opa, ela me traiu, martelava. Martelava até acreditar. E acreditava tanto que chegava a ver. Como ver? No filho, lembra que tem uma parte do livro que ele vê o filho com os mesmos trejeitos do Escobar? Vê o filho com a mesma fisionomia do Escobar? Então, ele chega a ver. Só que essa visão é dele, lembrando, o livro está em primeira pessoa. Quando a obra está em primeira pessoa, a gente já tem aquela dificuldade, né, de saber o que está acontecendo, porque a gente só vai ver a visão de mundo dele. E machismo, né, vamos ver aqui agora, aqui ó, na música Loura Burra do Gabriel Pensador. O Gabriel Pensador, ele faz uma jogada aqui muito interessante, né, pra quem já ouviu essa música, vamos interpretar ela, né. Ele joga a ideia, logo depois ele deixa claro que não é aquilo. Ele quebra a ideia. Ó, um exemplo. Não sou machista, exigente talvez, mas eu quero mulheres inteligentes, não vocês. É de pensar assim, nossa, mas foi machista isso. Não foi, sabe por quê? Porque ele jogou a ideia do machismo e logo quebrou a ideia do machismo, olha só. Eu quero mulheres inteligentes, não vocês. Um cara machista jamais quer uma mulher inteligente, que seja inteligente a mais que ele. Né? E o Gabriel fala assim que ele quer uma pessoa inteligente com quem ele possa conversar sobre o céu ou como estava o mar. Ele fala assim, né? Aqui, ó, outra parte, ó. Elas estão em toda parte do meu Rio de Janeiro e às vezes me interrogo se elas estão no mundo inteiro. O que ele quis dizer com isso? Ah, mas é só aquela ali. Não. Elas estão em toda parte do Rio de Janeiro dele e às vezes ele se questiona se existe esse tipo no mundo inteiro.
Aí o próprio tema já é uma ideia assim, ó, que ele joga o tema pra gente e logo quebra com esse último trecho que eu deixei aí, ó. Quando a gente fala no tema loura burra, quer dizer que toda loura é burra? Não, não quer dizer que toda loura é burra. Por quê? Porque ele fala assim, ó, na música ele fala assim: tem muita loura burra de cabelo preto, castanho por aí, e loura burra morena, ruiva preta, loura burra careca, e tem a loura burra natural também. Ele dá essa ideia pra gente, né? Muito interessante essa jogada que ele faz. Então, lembrando, ele joga pra gente a ideia e logo depois ele quebra. O cara é poeta, né? Não tem jeito, não. Quando o tema for questões sociais típicas, né? O que a gente fala? Memórias Póstumas de Brás Cubas já é um livro, né? Que pode ser muito comentado, né? Tem até vídeo aqui no canal. O Cortiço, do Aloysio Azevedo, pode ser comentado no quê? No fato de que tem o determinismo no livro, né? O que é o determinismo? O determinismo prega que o ser humano ele é influenciado pelo meio em que ele tá, pela herança histórica dele, né? Pelo passado dele, né? Por exemplo, no livro Cortiço tem a parte em que o Jerônimo, que é um português, ele vem pro Cortiço aqui e fica estabelecido aqui, né? Aí ele era um português honesto, trabalhador, né? Quando ele chega no Cortiço, né? Ele fica presente aquele meio, ele fica desonesto, ele vira infiel, né? Então, o meio ali que ele tava fez ele ser quem ele era, né? Essa ideia do determinismo que é muito presente no naturalismo, tá? Raul Pompeia, o Ateneu. Essa obra, ela é naturalista e impressionista, porque deixa pra gente uma impressão do narrador depois de velho, né? Nessa obra, muito interessante que tem ali a presença do darwinismo. Como assim darwinismo? Retomando aqui, lembra? Darwinismo, seleção natural, o mais adaptado ao meio sobrevive, aquele meio? Então, o Sérgio, ele estava num meio muito ruim, né? Então ele passou por uma parte ali, um detalhe, que ele se adaptou àquele meio em que ele vive e acabou ficando mais forte para aguentar aquele meio, né? Esse é o detalhe do Ateneu, né? O Primo Basílio, do Eça de Queiroz. Eça de Queiroz tem uma mania, uma teoria, na verdade, né? Que ele gosta de criticar a burguesia, o clero, ele critica tudo, né? Até a questão do sangue, sabe? É aristocracia, coisas assim, né? Ele critica tudo, né? Os Maias é um livro, né, em que ele critica a ideia do sangue, né? A ideia do sangue que eu digo sabe aquela ideia do é nobre, sangue azul, sabe? Então é essa a ideia, a herança, né, talvez. Esse livro, o Primo Basílio, ele critica a burguesia, né? E o humanismo do Gil Vicente. Aqui o personagem, ó, ninguém e todo mundo no slide, como vocês estão vendo aí. Muito interessante isso, ó. Quem que é o ninguém? Vamos descrever. O ninguém é uma única personagem na peça teatral, mas que remete a ninguém, né? Por quê? Porque é aquela pessoa honesta, trabalhadora, esforçada, aquela pessoa de bem, né? É o ninguém, esse é o personagem ninguém. E o personagem todo mundo? O personagem todo mundo é uma única personagem que remete a todos, né? É aquela pessoa desonesta, que não trabalha, que não quer saber de nada. Então a jogada que o Gil Vicente faz, muito interessante, né? Quando o tema for igreja, é engraçado também aqui, ó, voltando um pouquinho, ele fala, tem ali o Beelzebub, né? E se a gente voltar aqui no slide do Loura Burra, ó, o final ali, ó, Louraça Beelzebub, né? Faz uma referência assim, né? Que é o Beelzebub, né? Tema igreja. Quando o tema for igreja, que livro a gente fala? Tem Eça de Queiroz, O Crime do Padre Amaro, né? Pra quem não lembra, O Crime do Padre Amaro foi aquele livro do Eça de Queiroz que ele critica o clero, falando que o Amaro, que era o padre, ele tinha uma relação ali com a Amélia, né? Do que é errado, né? Então esse era o crime do Padre Amaro. O Alto da Barca do Inferno. E Lucila, por que o livro Lucila aborda o tema igreja? Porque lembra que a Lucila, né, uma obra do José de Alencar, perfil de mulher, né? A Lucila ela era uma cortesã, só que ela frequentava a igreja. E quando ela se apaixonou profundamente pelo Paulo, ela meio que se purificou, né? De cortesã passou a amar e passou a se purificar. Só que nessa purificação dela, ela não precisava mais ficar aqui na Terra. Então
o escritor, o José, ele deu um jeito de matar a personagem, né? Igual no livro Helena, né? O Machado de Assis deu um jeito de matar a personagem. Por quê? Porque aconteceu um incesto ali na obra, e é errado moralmente, biologicamente e religiosamente, é errado. Então o que ele fez? Ele matou a personagem de uma crise de consciência. Ela podia ter morrido de cair da escada, podia ter morrido de um tiro, levado uma facada, mas ele preferiu o quê? Matar ela de uma crise de consciência. Ou seja, ele quis mostrar realmente, quis colocar um ponto final ali, mostrar que era errado e jogar um ponto final, né? Muito interessante isso, né? Na obra Helena. Quando o tema remete a crime, ou igreja e crime, né? Um livro muito interessante é o Fé e Crime, do Wagner Aparecido Marques, né? Que ali, ó, o terceiro tópico, né? O fiel que faz seus corre, né? Muito legal mesmo, né? Esse livro eu tenho aqui comigo, eu já li, é muito bom. Posso fazer um vídeo à parte pra vocês, se vocês quiserem, porque esse livro merece muitas citações. Então aqui, ó, reintegração social, ressocialização, né, o fiel que faz seus corre e crime, né, cachimbo da paz e Racionais MCs, né, como não citar Racionais MCs, né. Cachimbo da paz, vamos lá. Quando o tema for prisão, eu separei trechos aqui do Cachimbo da Paz, do Gabriel Pensador, ó. Aí, compadre, tá rolando um sorteio na prisão, para reduzir a superlotação. Todo mês, alguns presos têm que ser executados e o índio dessa vez foi um dos sorteados. Aqui, ó, na penitenciária, um índio fora da lei conheceu os criminosos de verdade, entrando, saindo e voltando cada vez mais perigosos para a sociedade. Ou seja, o índio, a única coisa que ele fez ali foi fumar o cachimbo dele tranquilo, né? E ele teve que ir para a penitenciária e lá ele conheceu o que era um criminoso de verdade, né? Aqui, ó, quando o tema for legalização das drogas, né? Um tema que, decorrente assim, né, treina, né? Os professores mandam treinar, assim como lei seca, né? É um tema que, nossa, treina muito. Então aqui, ó, o Cachimbo da Paz deixou o povo mais tranquilo, mas o fumo acabou porque só tinha 80 quilos. E pro índio, nada mais faz sentido com tantas drogas, porque só o seu cachimbo é proibido, né? Ou seja, com tantas drogas assim no mundo, né? Por que só proibiram o cachimbo que deixa o índio tranquilo? Por quê, né? Aqui, ó, eles começaram a rir e espancaram o velho índio até não poder mais. E antes de morrer ele pensou: essa tribo é atrasada demais, eles querem acabar com a violência, mas a paz é contra a lei e a lei é contra a paz. E o cachimbo do índio continuava proibido, mas se você quer comprar é mais fácil que pão. Hoje em dia ele é vendido pelos mesmos bandidos que mataram o velho índio na prisão, né? Um contraste esse final, né? Se a gente for ler aqui e analisar, dá um contraste. Quando o tema for, tô enrolada hoje. Quando o tema for governo. Observação, ó, ali no cantinho. É arriscado criticar o governo durante uma redação, porque você não sabe se o seu corretor é pró ou contra. Qual lado ele tá, né? Separei 3 músicas aqui do Gabriel Pensador. A mais interessante aqui, eu acredito que seja Até Quando, né? Vamos pra ela. Até quando, né? Até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? Até quando vai ficar usando rédea, pobre, rico e classe média? O que é rédea? Rédea é meio que uma lei, né? Uma regra que você segue, né? Aqui, ó. Muda, que o medo é um modo de fazer censura. Aqui, ó, você se faz de surdo e não vê que é absurdo. Você que é inocente foi preso em flagrante. É tudo flagrante. O que ele quer dizer com esse é tudo flagrante? Se a gente voltar, ó, vamos analisar, né? Se a gente voltar um pouquinho acima, a gente percebe que ele falou assim, ó. Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente. Seu filho sem escola, seu velho tá sem dente. Você tenta ser contente, não vê que é revoltante. Você tá sem emprego e sua filha tá gestante. Isso a gente vê acontecer na sociedade, né? O que é um flagrante? Flagrante é quando a gente vê acontecer, não é? Então, tudo isso a gente vê acontecer na sociedade, né? Alguns comentam, outros não comentam, alguns vê pela TV, alguns veem pessoalmente aquilo acontecer, né? Então, ou seja, tudo isso é tudo flagrante. Legal, né? Gabriel Pensador nossa, o cara é bom, hein? Lei do silêncio, lei do mais fraco. Ou aceita ser um saco de pancada ou vai pro saco. Então, ou você aceita o que é te imposto, ou você vai pro saco. Olha só. A programação existe para manter você na frente da TV, que é para te entreter, que é para você não ver que o programado é você. Ou seja, os agentes televisivos também influenciam, né? Ó, que fato interessante para se jogar numa redação. Os agentes televisivos te influenciam também por quê? Porque dependendo do canal em que você tá, você pode
olhar, assistir, e aquele artigo, né, aquele jornal científico, né, um meio científico, ou seja, formal, as pessoas sabem o que elas estão falando ali, elas podem te influenciar, elas podem fazer você acreditar naquilo, mas só no lado delas, né? É o caso de muita gente, né? Quando a gente vai contar uma história pra pessoa, a gente só conta o quê? O que a gente pensa, né, que a pessoa pode acreditar, mas a gente conta do nosso jeito, da nossa maneira. Se eu contar uma história e fulano contar uma história, vai ser diferente os jeitos de contar. É a questão lá do telefone sem fio, lembra aquela brincadeira? Então, aí continuando aqui, ó, acordo, não tenho trabalho, procuro trabalho, quero trabalhar. Ele quer trabalhar. O cara me pede diploma, não tenho diploma, não pude estudar. Esse não tenho, tá vendo que tá errado? Ele devia falar não tenho, né? Só que eu acredito que esse não tenho, ele esteja aí pela licença poética de que ele quer mostrar ali a estruturação da pessoa, né? Que nem o Raul Seixas, né? Tem uma música dele que ele fala assim, ó. Pra mim comer, tá errado? Mim não conjuga verbo, tem que falar pra eu comer. Antes de verbo é sempre eu, nunca mim. Ah, fulano, faz uma coisa pra eu comer. Né? Ou então, fulano, faz um negócio pra mim, né? Aí, ó, terminou é mim, né? Não tem verbo na frente, é mim. Então, uma licencinha poética ali, né? Porque ele quer mostrar o sentimento dele ali. Então, ele colocou não tenho, né? Pra mostrar a estruturação. Ó, não tenho diploma, não pude estudar. E querem que eu seja educado, que eu ande arrumado e que eu saiba falar. Aquilo que o mundo me pede não é o que o mundo me dá. Muito interessante esse final, né, se a gente for analisar. Então, aquilo que ele falou que tudo aquilo que o mundo pede que ele seja não é a mesma disponibilidade que o mundo dá pra ele ser. Olha só. Pega ladrão, né, do Gabriel Pensador também. Muito interessante, ó. Alguém já te assaltou no sinal, ó. Você acha que as coisas vão mal ou você tá satisfeito? Você acha que é tudo normal ou você acha que o país não tem jeito? Aí ele fala, ó, aqui não tem terremoto, aqui não tem vulcão. Aqui tem tempo bom, aqui tem muito chão. E realmente, né, o Brasil é um país bem estruturado, se a gente pensar na questão de terremoto, na questão de vulcão, né, o tempo, né, muito bom, clima tropical, né. Aqui tem muito chão, aqui tem gente boa, aqui tem gente honesta, mas no poder aqui tem gente que não presta. Aí ele faz várias frases, né, citações aqui, ó, ao longo da música, né, pra quem já ouviu, pra quem não ouviu, procura aí, que essa música é muito interessante, né, essa e a outra que a gente já ouviu. Aí ele fala assim, ó, a miséria só existe porque tem corrupção. Aí lá no final ele fala assim, você presta atenção no que o candidato diz ou você vota em qualquer um? E depois da eleição você cobra resultado ou fica aí parado, de braço cruzado? Você lembra em quem votou para deputado e em quem você votou lá no Senado, né? Ó, faz uma criticazinha aí, né? E psicanálise, né? Por que a gente vai falar de psicanálise, né? Vamos explicar. Primeiro vamos entender o que é psicanálise, né? Pra quem não sabe o que é psicanálise, ó, análise do psíquico. O que é psíquico? É alma. É uma parte que não é da psicologia, né? Mas é uma parte um pouco diferente, ó. Ali do lado tá a foto de Freud. Por que Freud? Freud foi o pai da psicanálise, né? Mas é claro que tem Lacan, tem muitos outros também, né? Mas Freud é sensacional, né? Freud tem uma coleção de livros muito interessantes, né? Coloquei aqui um iceberg, né, ó. Que o que tá pra cima da água, geralmente a gente vê pouco, e o que tá pra baixo a gente vê, a gente não vê, né, no caso, né, mas é muito, 95%. Ele fez essa comparação da psicanálise com o iceberg, né, que o consciente nosso é lá em cima, objetivos, razão, análise, é tudo que a gente pode ter noção, né, ou seja, ter consciência, né, e lá embaixo é o subconsciente. Freud explicou de um jeito muito mais simples, né, que é assim, ó, mais didático, né, que ele falou assim, que o consciente é tudo aquilo que a gente tem consciência. Por exemplo, eu tenho consciência de que eu estou explicando o que é consciente agora para vocês. O subconsciente é tudo aquilo que precisa de um estímulo para ser lembrado. Ou seja, vamos supor que eu estou andando na rua, sinto um cheirinho de bolo e eu lembro, eu falo assim, nossa, meu, parece o bolo que a minha avó fazia. Aí, ó, precisou de um estímulo, tá vendo? Precisou sentir o cheirinho para saber, para lembrar, né? Esse é o subconsciente. E o inconsciente? O inconsciente é aquilo que jamais pode ser tocado à luz. Por quê? Porque medos, traumas, fobias, desejos, pensamentos que jamais queremos que sejam revelados estão ali. Então, se chegar à luz, se a gente pensar, se a gente lembrar, vai ser um problema. E Freud também dizia que uma maneira de entrar em contato com o inconsciente é através dos sonhos e da arte. Por que da arte? Porque quando você vai pintando ali um quadro, sem já
ter ali uma imagem, né? Você só vai pintando, vai desenhando. Você vai desenhando o que sua mente proporciona para você. Pode ser curvas, pode ser retas, pode ser uma imagem, pode ser um desenho. Salvador Dalí foi um pintor que fazia isso nas obras. Lembra aquelas obras muito loucas dele lá, muito doidas? Então, aquela obra do relógio murcho lá, aquela obra do ovo abrindo. Nossa, é muito interessante, né? Ovo cósmico o nome, né? Muito interessante. Livros em que posso mostrar que tenho conhecimento sobre psicanálise ou psicologia. Engraçado que esses daqui é muito interessante porque você pode citar, pode fazer uma breve explicação na sua redação sobre a psicanálise ou a psicologia, e aí o seu corretor vai ler e vai pensar, opa, pera aí, né, esse cara deve ter uma formação com psicologia, né, só que na verdade você não tem, ó, você vai dar uma enganada ali no seu corretor, né, muito interessante, né, enganada não, né, você vai deixar até uma expectativa alta pra ele ali, né. Então vamos lá, eu separei aqui José de Alencar, né? De novo, né? Por que José de Alencar? Mesmo que seja um romance, ele se inspirou em Honoré de Balzac e fez a descrição precisas em relação à psicanálise da personagem, como no caso da descrição da indumentária. O que foi a descrição da indumentária mesmo, que eu não lembro? Seguinte, foi assim, ó. Lembra o livro Senhora, esse primeiro aqui, ó. O livro Senhora tem a personagem Fernando Seixas. O Fernando, ele usava a pantufa cara e a roupa barata, lembra? Então, se você não lembra, tem um vídeo aqui falando do livro Senhora que eu explico melhor o que é a descrição da indumentária, tá? Então, ele era aquele homem que tinha uma estrutura financeira baixa, ó, a maioria da roupa dele era barata, só que ele tinha pantufa cara, então o quê? Ele queria crescer financeiramente. Então a roupa que ele se veste mostrava sobre ele, e realmente, né? Se a gente pensar, a decoração que a gente faz na casa, no quarto, a roupa que a gente veste, o que a gente compra, né, os gostos nossos, tudo remete à nossa psicanálise. É uma forma da gente analisar a gente mesmo, né? E ali o Machado de Assis. Por quê? Porque só de estar no período realista e o Machado de Assis ser uma obra muito que aborda o tema do distúrbio de personalidade, né? Já tem essa referência. A gente pode citar também Fernando Pessoa, que tinha os heterônimos, né? Que se a gente fizer uma comparação do Fernando Pessoa com a psicologia, a gente pode falar que ele tem o distúrbio de personalidade, né? Que ele tinha várias pessoas nele mesmo, lembra? Então, tem um vídeo aqui dele também à parte. Quando o tema faz encadeamento com igreja e dinheiro, o que eu posso falar? Qual livro eu posso citar? A Farsa de Inês Pereira, lembra? Uma obra que ele fala assim, ó, mais vale um asno que me carregue que um cavalo que me derrube. Pra quem não lembra essa história, é assim, ó. A Inês Pereira, ela tava querendo casar e a única ideia dela, o único pedido era que o marido fosse trovador, né? Que fizesse cantigas de amigo, cantigas de namorado pra ela, né? Então vamos lá. Chegou o primeiro né, pretendente dela. E nossa, o cara era muito, pelo amor, o cara era tonto, o cara era chato, mas ele era romântico, né? Ele fazia coisas românticas pra ela, né? Mas ele não tinha dinheiro, né? Aí chegou o outro, né? O outro, ele era chique, era elegante, né? Era fino, era educado, mas não era nada romântico com a Inês. Então o que ela falou? Traz o primeiro, né? Traz o primeiro, que ela optou no final pelo primeiro. Ela viu que o segundo não deu certo, então ela preferiu ficar com o primeiro, né? Então aqui, ó, mais vale um asno que me carregue que um cavalo que me derrube. E Senhora, do José de Alencar, mais uma vez, né? Por quê? Porque aborda o casamento por interesse da parte do Fernando, né? O Fernando, ele era uma pessoa que precisava de dinheiro, gostava da Aurélia, mas precisava de dinheiro acima de tudo, né? Tem um vídeo dele à parte. Então o que ele fez? Casou com a moça rica, né? Quando o tema faz referência à moral, mais uma vez Senhora, né? Aqui, ó, não é só por ser um romance que não tem crítica, né? Vamos combinar. José de Alencar, ele deixa um ranço moralista. Por quê? Porque na obra ele fala tudo aquilo, né? Critica o casamento por interesse, mas era o que acontecia na sociedade, né? Era aquela ideia lá, se a gente for tomar em lembrança, aquela ideia lá do arcadismo, né? Que, pra quem não lembra, o arcadismo foi um período da literatura em que os escritores, os poetas, eles falavam muito do bucolismo, né? Como era bom viver no campo. E instigavam o leitor, muitas vezes, a viver no campo. Só que nem eles mesmos viviam no campo, eles optavam pela cidade. Olha só, né? Que maravilha.
A Aurélia Camargo seria o próprio contraste moral. Por quê? Porque a Aurélia tinha repúdio pela corrupção, mas não abria mão dos escravos dela nem do dinheiro. E a obra mimeticamente deixa falhas típicas da sociedade brasileira. Por quê? Porque queriam avançar, né, as ideias da Europa, né? Só que regredia no fato de manter a escravidão, né? Fatos como esse, assim, né? Quando o tema faz referência ao cidadão. Ó, o Roberto Carlos ali. Covid-19, né? Que é o que a gente tá passando, né? Um período muito complicado, né? Do corona, né? Coronavírus, um período triste, né? Que se cair numa redação, né? Vocês já estão ligados do que falar, né? Vamos combinar. Então, uma ideia aqui, né? Supimpa pra vocês. Então, aqui, ó, greve dos caminhoneiros, né? E natureza. Vamos começar pela greve dos caminhoneiros. Vamos deixar o melhor pro final, né? Que é a ideia do Covid, né? Que tá acontecendo ultimamente. E que é uma boa citação, eu acho, né? Vamos lá. Roberto Carlos, eu já elaborei aqui pra você o trecho, ó. Pegar e jogar na redação, só pra ter uma ideia, tá? De como encaixar essa ideia numa redação, né? Então eu já deixei aqui montado já como colocar numa redação. Roberto Carlos, um cantor no qual nunca se envolveu em política, durante a greve cantou a música Caminhoneiro, de sua autoria, remetendo à importância desse trabalhador para o país. E aqui embaixo, ó, lavar as mãos, né? Aquela música famosa, né, que bombou agora em período de pandemia, né, do Covid, que a criançada, né, ou então vários famosos também, né, postavam um vídeo lavando a mão, né, e a criançada também, né, gostava, né, seguia, né, aqui, ó, já montado também um trechinho, ó, lavar as mãos, uma música que ficou famosa durante o Covid-19, mesmo sendo cantada pelos pequenos, afinal, se desde crianças tiverem essa noção, serão cidadãos conscientes de uma sociedade com menos problemas a respeito da educação sanitária e da higiene, né, olha só, então eu já deixei aqui montado para vocês esse slide, né, então essas foram algumas ideias, né. Ah, eu não leio o livro, né? Ah, eu não sei o que citar. Aqui, algumas ideias para vocês do que citar numa redação, seja ela Enem, seja FUVEST, Unicamp, né? A dica que eu dou é que no Enem, você não precisa citar tanto, tá? Você pode ser breve ali, seguir a estrutura do Enem, né? Café com leite é a estrutura do Enem. Já na FUVEST, né? Para quem quer fazer FUVEST esse ano, tem a ideia de que quanto mais você citar, melhor. Se você encaixar bem, lógico, né? Se você colocar várias argumentações, mostrar um grande repertório cultural, você vai ganhar muitos pontos com isso, né? Seu corretor vai ler e vai bater palma pra você, né? Vai falar assim, opa, pera aí, né? Esse aí merece, né? O que quer. Então, deixem o like, né? Se inscrevam no canal e mandem compartilhem o vídeo com bastantes pessoas, né? Porque assim ajuda aqui e ajuda também quem vai assistir, né? Quem vai fazer vestibular, né? Ajuda os estudantes, ajuda os alunos, né? Nesse período de pandemia a gente tem mais é que se ajudar mesmo, né? Então aqui eu deixei algumas dicas pra vocês, né? E pra quem também gosta de ler, né? Que segue aqui o canal, né? Já passou por esse período já de vestibular e só segue o canal porque gosta das ideias, né? Dos livros. Então esse vídeo aqui também são pra vocês, né, pra vocês terem um grande repertório, assim, nas conversas, né, no diálogo, que é muito interessante, né, fulano vai falar de psicologia, cita livro, né, cita Dom Casmurro, faz várias coisas assim, né, muito interessante. Que em meio cultural, né, sempre, em meio também social, é sempre bom a gente dialogar, né, como já diziam os filósofos antigos. Então deixem um like, se inscrevam no canal, ajudem esse vídeo. Agradecer também a uma seguidora minha que deu essas canetas, né? Uma seguidora inscrita aqui no canal, né? Seguidora lá do meu Instagram de estudos que eu criei, né? Especialmente pra vocês. Me deu essas canetas aqui muito legais, né? Ó, tem glitter e tem as cremosas, né? Muito interessante. Muito obrigada, um beijão aí pra Flávia, né? Muito bom saber que você gosta desses vídeos, né? Me deixa muito contente saber que você gosta desses vídeos.